solo, né? A gente tem que estruturar para quê? Para que raízes das plantas possam desenvolver da melhor maneira possível. Então, se a gente for pegar o exemplo da cultura da batata, para eu plantar batata eu tenho que ter um solo trabalhado, preparado, solto, que permita que os tubérculos, né, que as raízes se desenvolvam muito bem, tá? Isso aqui para nós é muito tranquilo. Quase todo mundo, antes de plantar, faz um preparo de solo, né? Uma estruturação do solo, a gente consegue manter um solo descompactado, um solo solto. Quando a gente fala da fertilidade da nutrição mineral, né? Da qualidade química do solo, o que nós fazemos? Análise de solo. Então, todo mundo que vai plantar, vou fazer uma amostra e vou ver qual é o teor de nutrientes que eu tenho no meu solo. Se aquele solo estiver pobre em nutrientes, se eu precisar suplementar essa nutrição, o que eu faço? Coloco mais fertilizante. Agora, uma pergunta que a gente faz: e a biologia do solo? Como que eu posso avaliar essa qualidade biológica do solo? Vocês já se perguntaram sobre isso? Eu consigo ver se o solo está compactado ou não, eu consigo ver se tem nutrientes ou não, mas do ponto de vista biológico, como que eu avalio a vida no solo? Então, muitas das vezes, é difícil a gente avaliar, a gente imaginar se o meu solo se tem atividade biológica, porque eu não sei como é que eu mensuro, como é que eu quantifico essa atividade biológica no solo. Nós temos metodologias para isso? Sim, muitas das vezes metodologias complexas que só dá para fazer no laboratório em condições muito específicas, mas que o produtor não tem acesso. Tá? Então, pessoal, para avaliar essa atividade microbiana, para que isso seja uma rotina, para que todo produtor possa avaliar como está a qualidade biológica do solo, a gente precisa de métodos que sejam rápidos. Então, um produtor ele vai plantar semana que vem, ele não pode ter uma metodologia que demore 3, 4, 5 meses para ele saber se o solo está bom ou não. Ele tem que ser de baixo custo, para permitir que esse produtor consiga pagar por essa análise, e tem que ter uma indicação que leve a ele uma tomada de decisão. Então não adianta nada eu chegar para o produtor e dizer o solo ele está com uma qualidade biológica ruim, se esse produtor não souber como interpretar aquela análise, né? Como ele tomar medidas que possam melhorar a qualidade do solo. Então, pessoal, não sei se vocês sabem, mas em 2020, a Embrapa Cerrados, aqui pertinho de nós, ela desenvolveu uma metodologia, na verdade ela simplificou uma metodologia de análise da qualidade biológica do solo. E essa metodologia ela foi chamada de BioAS, ou BioAS. Então, o que a BioAS faz? Nada mais do que avaliar duas enzimas que são indicadoras de saúde do solo. Essas enzimas são a ariosulfatase e a beta-glucosidase. Por que essas enzimas foram escolhidas? Porque elas são simples de se fazer a análise, o baixo custo da análise, a gente tem coerência, sensibilidade, reproducibilidade, e as amostras de solo não necessitam de nenhum armazenamento especial. Então, para eu fazer a BioAS, eu vou fazer a mesma amostragem de solo que a gente faz para análise de fertilidade. Não preciso refrigerar, não preciso colocar um isopor, não. Uma amostra de solo seca eu mando para o laboratório. E aí, essas duas enzimas aqui, elas são boas indicadoras porque a ariosulfatase é uma enzima relacionada ao ciclo do enxofre no solo. Então, toda enzima ela está relacionada ali à atividade biológica, né? Só os organismos vivos conseguem produzir enzima. E ambas essas enzimas elas têm uma correlação positiva com matéria orgânica. Quanto maior a matéria orgânica, maior a atividade de enzima. A beta-glucosidase já é uma enzima do ciclo do carbono, né? E como assim a ariosulfatase, ela também tem uma correlação positiva com a matéria orgânica no solo. Então, quanto mais matéria orgânica tem, mais micro-organismo, maior a atividade dessas enzimas. Então, pessoal, sabendo disso, a Embrapa ela tem uma tabelinha para a gente interpretar os laudos, né, de BioAS. E essa tabela, ela fala quando que esses valores de beta-glucosidase ou de ariosulfatase, eles estão baixos, moderados ou adequados.
é mais ou menos o que a gente tem nas nossas interpretações de fertilidade do solo. O teor de fósforo está médio, baixo ou alto, né? O teor de potássio, baixo, médio ou alto. Então, a mesma coisa a gente tem para ariosfatase e beta-glucosidase. Qual que é o grande problema? Essa tabela, ela serve para quê? Para cereais, né? E aí, nós vamos entrar no tema da nossa conversa de hoje, que é uma experiência que nós temos de avaliação da saúde do solo na cultura da batata. Então a gente sabe que entre as hortaliças, a batata é a principal hortaliça produzida no Brasil e no mundo, seja em volume de produção em área plantada. É uma cultura que ela está no nosso dia a dia de diferentes formas, seja batata do mercado, né, para cozimento, ou industrializada, batata pré-frita ou batata chips, né? E é uma cultura que sofre muito com problemas, com doenças, né? Então a batata é muito suscetível a diversos fitopatógenos, principalmente patógenos de solo. E aí a gente foi procurado por uma empresa, pela PepsiCo, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que é a detentora, por exemplo, de marcas como a Ruffles, a Lay's, né, de batata processada, batata chips, para entender como que a gente poderia avaliar a saúde do solo para áreas de produção de batata. E uma das possibilidades que nós levantamos foi de usar a bioás. Então nós começamos um projeto, esse projeto ele teve início em 2021, onde a gente tinha o IF Goiano coordenando, a PepsiCo e o time de sustentabilidade da Syngenta. Veja, uma empresa de químico preocupada com a saúde do solo, né? Então o que a gente fazia? Nas áreas que estavam colhendo batata, né, nós íamos e coletávamos amostras de solo e avaliávamos, fazíamos a bioás e correlacionávamos essa questão da bioás com outras características como produtividade, incidência de doenças, sanidade de tubérculos. E aí o que nós observamos, né? Esse trabalho ele foi feito a alguns poucos quilômetros daqui, né, em Cristalina, uma região próxima do PADEF, ali num grupo que é a Agrícola Verma, que é muito forte, né, muito importante na produção de hortaliças. Então, bem pertinho aqui de nós, alguns 100 quilômetros mais ou menos. E para quem nunca viu, essa aqui é um laudo, né, de um laboratório particular com a análise, com a bioás, com a análise de saúde do solo. Então, lá na Agrícola Verma, as áreas elas são muito bem trabalhadas, eles têm várias práticas de agricultura regenerativa, como o uso de plantas de cobertura. Então, vocês podem ver que na bioás, na análise que nós fizemos lá, a maioria das áreas, das amostras, tinham um tom verdinho, os valores de ariosfatase e beta-glucosidades estavam altos. Mas reparem que uma área ou outra, esses níveis caem. E aí a gente precisa entender, será que esse valor de ariosfatase e beta-glucosidase mais baixa, ele reflete uma queda de produtividade ou um aumento na ocorrência de doenças? Então o que nós fizemos? Nós fomos avaliar isso. Então vejam que nós tínhamos 4 áreas avaliadas, né? E em média, né, para a ariosfatase, uma área tinha um valor de ariosfatase mais alta do que essas outras 3 áreas. Então, será que essa área B, C e D, elas eram mais pobres biologicamente? Isso tinha um reflexo em produtividade e ocorrência de doenças? Quando a gente foi avaliar a questão de produtividade, reparem aqui nesse gráfico, uma das áreas, uma daquelas 3 áreas, ela tinha um valor de produtividade bem menor do que as demais. Por que será que essa produtividade caiu nessa área? Então, vejam, é uma área que a bioás acusou uma baixa atividade biológica e a gente viu uma redução na produtividade. Quando nós fomos avaliar a parte de fertilidade, será que essa área ela não é menos fértil, ela não tem menos nutrientes? Será que isso explica essa produtividade mais baixa? Não foi o que a gente viu. Os teores, por exemplo, de potássio, de fósforo e de matéria orgânica dessa área eram até superiores às demais áreas. Então vejam, não está faltando adubo, não está faltando fertilizante.
Então, o que nós fizemos? Vamos avaliar a questão de incidência de doenças. Quando eu fui avaliar, então nós tínhamos ocorrência de sarna comum, sarna pulverulenta, prateada, risoctoniose e podridão mole. De todas essas doenças que eu mostrei aqui, aquela que acomete, que resulta em redução de produtividade, menos tubérculo de batata, é justamente a podridão mole. E vejo que na podridão mole, essa área C era a que tinha maior incidência de podridão mole. Então, a área C, ela tinha baixa atividade biológica, nós vimos baixa produtividade e uma maior quantidade de doenças. Só para vocês entenderem, essa podridão mole é causada por bactérias pectolíticas que são patógenos no solo. Então, se eu tenho menor atividade biológica do solo, os patógenos, o que acontece? Eles se sobressaem, ok? Então, pessoal, esse projeto ele foi expandido, então nós fizemos coletas em São Paulo, no Paraná, além de Goiás, e com base nessas amostragens, né, que nós fizemos, nós fomos tentar achar uma correlação matemática entre saúde do solo e ocorrência de doenças. E o que nós observamos? Isso aqui é uma matriz de correlação, onde a gente pegou todos esses dados, né, de Goiás, Paraná e São Paulo, e tentou correlacionar a ariosfatase e a beta-glucosidase com ocorrência de doenças ou com produtividade. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou ampliar aqui para vocês conseguirem ver. Bactéria orgânica e ariosfatase, eu tenho uma correlação positiva. O que isso me diz? Quanto maior a ariosfatase, maior o teor de matéria orgânica no solo. É isso que a Embrapa já tinha dito para a gente. Então, isso aqui não é um grande achado. Sabe o que é um grande achado? Isso aqui. Quanto mais eu tenho a beta-glucosidase, uma das enzimas, menos eu tenho ocorrência de sarna. Então vejam, pessoal, quanto maior a atividade biológica do solo, menos doença. E para aquela doença lá que nós achamos a podridão mole, ó, correlação negativa. Então, quanto maior a beta-glucosidase, menos podridão mole eu tinha. Então vejam que essas enzimas podem sim ser utilizadas como indicador de saúde do solo para a batata. Então nós rodávamos todas essas áreas e mostrávamos esse laudo para os produtores. Agora uma pergunta que eles faziam para nós, né? O que explica isso? Né? Por que essa saúde do solo é tão importante? Nós fizemos um trabalho, esse trabalho foi até publicado recentemente, onde a gente avaliou a comunidade bacteriana em áreas, né, do Cerrado brasileiro com diferentes tipos de uso. O que isso quer dizer? A gente foi lá em Cristalina, né, na Verma, nós coletamos solo numa área de batata, coletamos solo numa área que estavam com plantas de cobertura, essas plantas aqui eram trigo morisco e centeio, então estava no processo de quê? De recuperação. E nós coletamos solo numa área de cerrado nativa. Esse colega que aparece aqui nas fotos é o professor Elson, da Universidade de Brasília, aqui, que trabalha com microbiologia do solo. Então, pessoal, vocês já pensaram que numa matinha nativa a gente não irriga, não joga nenhum defensivo, não fertiliza e sempre tem plantas? Por que será que isso acontece? Pessoal, quando a gente foi avaliar essas 3 áreas, o que a gente viu? Primeiro, cerrado, alumínio, né, um teor de alumínio altíssimo. Então, lá no cerrado, na área nativa, esse teor de alumínio alto, nas áreas agrícolas